Olá, sejam bem-vindos a mais um momento devocional aqui da Congregação Luterana da Penha do Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Jean e hoje nós iremos trabalhar sobre o tema superstições. Nós iniciamos esse momento de devoção em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós cantamos o primeiro hino. Guia nesta vida, Senhor meu Deus, até findar a lida, os passos meus. Sozinho eu não desejo um passo dar, constante em teu cortejo eu quero andar. Teu amor me cobre o coração e tranquiliza o pobre na inquietação. Se tua eterna graça me consolar, contente na desgraça hei de exultar. Se acaso não compreendo teu proceder, de ti não me desprendo, do teu poder. Conduze tu meus passos na eterna luz, acolhe-me em teus braços, Senhor. O texto bíblico que usaremos para a reflexão de hoje está registrado no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 11, e assim está escrito: Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas, depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. O diabo é como um leão que ruge, está à espreita procurando alguém para devorar. Muitas pessoas acreditam que o diabo ele aparece igual nos filmes, monstruoso, poderoso e que vai destruir tudo. De fato, essa é a intenção dele, afastar a gente da nossa fé, destruir com a nossa salvação. Porém, o texto bíblico fala que ele é como um leão que ruge. Mas se nós formos ver como é o proceder dos leões, a gente vê que eles não aparecem fazendo barulho, algazarra, correndo. Na verdade, eles ficam escondidos, à espreita. E quando eles percebem que existe alguém, uma presa ali, despreparada, desprevenida e sozinha, aí sim que ele ataca. Esse texto serve para nós como um alerta para mostrar que nós não podemos deixar que ele nos ataque, não podemos dar chance para que ele nos pegue desprevenidos. Mas como que é esse ataque do diabo? Ele pode acontecer de diversas formas, mas a maioria delas passam despercebidas. Chegam de leve, aos poucos, às vezes fantasiadas de coisas bonitas, para nos tirar do caminho correto, do caminho do Evangelho de Jesus Cristo. Uma dessas formas que o diabo usa para nos afastar da nossa fé são as superstições. O dicionário diz que a superstição é um sentimento religioso baseado no medo ou na ignorância. Por medo ou por causa da ignorância mesmo,
as pessoas acabam acreditando em coisas ineficazes ou têm medo de coisas que não fazem sentido. Por exemplo, muitos acreditam que usar uma pata de coelho em um chaveiro vai te trazer sorte na vida. Outros ainda acreditam que colocar uma ferradura de cavalo na entrada de casa afasta o azar. Outros têm medo de gato preto, de vela acesa e assim por diante, uma lista gigante. Todas essas coisas em si não alteram a vida de ninguém. A pessoa supersticiosa, contudo, por medo ou ignorância, altera a sua vida diante de coisas como essa. A superstição torna-se um mal na vida das pessoas, porque traz com ela junto o medo e falsas crenças que nos afastam da nossa salvação. Pessoas muito supersticiosas, por vezes, acabam até perdendo a alegria e o sentido da vida. Afinal, cada vez mais entra num poço mais fundo que precisa ser preenchido com mais e mais superstições. Nós podemos dizer então que superstição é confiar ou acreditar que certas coisas, fatos ou práticas que pensamos que podem nos proteger trazem sorte, ajudam a resolver problemas e vencer as preocupações. É uma fé que dá mais importância para as criaturas e as coisas criadas do que para o próprio Criador, que é Deus. E as superstições podem ser de diversos tipos, como interpretação de sinais, interpretação de números, escolher certos dias da semana para serem os melhores, atender ao grito de um pássaro, usar amuletos, dar 3 toques na madeira, não passar debaixo de escada, seguir horóscopo, feitiçaria, adivinhação, curandeirismo, magia, benzedeiras. E a lista é muito grande, como eu já disse. A grande tentação é que essas coisas de alguma forma funcionam, ou por poderes sobrenaturais e diabólicos, ou então por autossugestão, poderes paranormais e, é claro, por truques e fraudes. Se essas coisas não funcionassem, nem seria preciso a Bíblia alertar para a gente ter cuidado com os falsos profetas. Aliás, esse foi o grande perigo já com o povo de Israel, que vivia no meio dos povos pagãos e eram tentados como somos hoje. Em Deuteronômio 18:10 está escrito: não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas. É um texto duro, mas é preocupação de Deus com o seu povo. Ele não quer que o seu povo, a quem Jesus resgatou com seu sangue, seja levado para a condenação por se afastarem da sua fé. Mas então, qual deveria ser a nossa atitude e prática com relação às superstições? Quem com os seus problemas não vai ao único Deus vivo e procura refúgio na sua palavra, assim como diz o versículo 7, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Essas pessoas então estão tendo uma relação confidencial com o diabo. Elas estão deixando com que o diabo, o leão, as ataque e acabem com as suas chances de salvação. Deste modo, aceite ou não, saiba que a relação foi estabelecida. Naturalmente que ninguém quer isto, nem mesmo pensa que o seu proceder possa ter consequências ruins. Por isso, aceita a ajuda com gosto. É muito fácil a gente cair na tentação, como eu disse antes. Muitas vezes nós estamos abalados e precisando de alguma resposta e, ao invés de procurarmos a palavra de Deus, o seu conforto, nós queremos algo mais rápido, como uma vacina que ataque diretamente o problema, mas que no fim apenas piora as coisas. Também há quem sustenta que não é tão importante o fato de onde a ajuda venha, seja isto de Deus ou de Satanás disfarçado. Essas pessoas ignoram que Satanás cobra um preço muito alto pela ajuda dele. Nós cristãos não temos a liberdade de querer acreditar às vezes em Deus e às vezes nas superstições. Porque a superstição também exige fé, porque sem a fé ela não vai funcionar.
Automaticamente o homem desobedece ao chamado de Deus quando deixa de acreditar no seu Criador para ir atrás de superstições. Quem acredita firmemente em coisas supersticiosas assume a atitude de resistência para com a palavra do Senhor. A experiência da vida ensina essa realidade. Em Mateus 6,24, Jesus diz: quem não é por mim é contra mim. Ninguém pode servir a dois senhores. Quem não serve ao verdadeiro Deus acaba servindo aos ídolos da sua própria imaginação. E são muitos os textos bíblicos que trazem essa reflexão para nós. Esse mesmo que nós lemos agora há pouco também é um destes. O uso de amuletos é muito comum e divulgado. Existe uma verdadeira indústria de amuletos e muitas pessoas enriquecem com a venda desses objetos. São fitas, correntes, velas, imagens e muitos outros tipos de produtos que supostamente têm o poder de atrair a sorte e afastar o azar. Na verdade, os amuletos são pequenos deuses, falsos deuses, ídolos que não têm poder algum. Os amuletos fazem com que as pessoas deixem de confiar no verdadeiro Deus para confiar nesses deuses falsos. O melhor remédio contra a superstição é acreditar no verdadeiro Deus. Na Bíblia Sagrada nós aprendemos que Deus criou todas as coisas e que nenhuma criatura tem o poder que apenas Deus tem. Por isso, não precisamos temer nada. Deus tem o poder sobre todas as coisas. Nem gato preto, nem pata de coelho, nem ferradura, nem coisa alguma pode alterar a vida de uma pessoa. Somente Deus é que tem todo o poder e nós devemos confiar em nosso Deus. As nossas vidas, elas são muito corridas, cheias de altos e baixos, e nessas oscilações a gente pode acabar esquecendo do poder de Deus. Nessas horas, passamos a acreditar em criaturas, em vez de confiar no nosso Criador. Mas Deus quer nos ajudar a vencer todas as superstições. Através de Jesus Cristo, Deus nos afirma que nada, nem mesmo a morte, pode nos separar dele. Isto é assim porque Jesus venceu tudo, até mesmo a morte. Se nós confiarmos em Deus, nós poderemos abandonar todas as falsas crenças e ficar somente com Ele. Se nós fizermos isso, veremos a diferença em nossa vida diária. Nós seremos pessoas felizes e abençoadas porque estamos com Deus. Não que por crer em Deus nossa vida vai automaticamente melhorar, assim como ensina a teologia da glória. Pelo contrário, nós vamos continuar tendo sofrimentos e dificuldades nesse mundo, mas a nossa perspectiva de vida, ela muda. Porque a nossa perspectiva vai deixar de ser aqui terrena, mas vai ser uma perspectiva eterna, onde Deus nos dá a salvação. O texto aqui diz: mas depois de sofrerem por um pouco de tempo esta terra, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Olha que mensagem maravilhosa que Deus tem para nós através do apóstolo Pedro. Se afastem daquilo que te afasta de Deus. Volte o teu coração para a fé que salva, a fé em Jesus Cristo. E como nós fazemos isso? É simples. Estudando a palavra de Deus, ouvindo o que Deus e a obra de Cristo têm a nos oferecer. Esta é a arma do cristão contra os ataques do diabo. A palavra de Deus e a sua fé, recebida no batismo e fortalecida pelo Espírito Santo. E estas armas que nós temos para lutar contra a força do diabo, também é a arma que nós temos para ensinar aos outros os perigos das superstições e lhes mostrar o caminho da salvação. O caminho que nos liberta de todas as preocupações, especialmente da preocupação sobre o nosso futuro eterno. Como foi dito antes, no dicionário, a superstição é definida como um sentimento religioso baseado no medo ou na ignorância. Larguem fora o medo e a ignorância, pois a resposta para os nossos problemas e as nossas angústias não está
em superstições. Assim como Pedro disse, entreguem todas as suas preocupações a Deus e confiem nele, porque Ele cuida de cada um de nós. Nós estamos passando por momentos difíceis atualmente por causa do coronavírus e demais tantos outros problemas que a nossa sociedade enfrenta, tanto aqui no nosso país como também no mundo. Todos os cristãos do mundo estão passando por momentos de dificuldades, por terem perdido seus entes queridos, por estarem doentes, passando por necessidades financeiras, com falta de alimento. Mas Deus, Ele nos convida a olharmos para a Sua Palavra, pois aqui também está escrito: fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que o mundo inteiro, os seus irmãos na fé, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nós não estamos sozinhos enquanto passamos por esse vale da sombra da morte que é o mundo. Nós temos a força de Deus ao nosso lado. Temos Jesus que nos deu a salvação através da sua morte e ressurreição. E também temos tantos irmãos que, assim como nós, creem na salvação em Jesus. Queridos irmãos, muitas vezes nós nos deixamos levar pelas superstições. Queremos confiar em algo que seja mais palpável, que nós possamos manipular o nosso futuro. Mas não deixem que vocês se enganem por esse tipo de coisa. Jesus é a única coisa que modifica o nosso futuro. Na verdade, Ele já modificou. Ele nos tirou da condenação eterna e nos deu a salvação no céu. Que o nosso Deus, bondoso e misericordioso, nos fortaleça sempre nessa fé, para que nós possamos continuar firmes, sem errar, sem cair e sem nos deixar levar por um caminho que nos afasta da nossa fé verdadeira, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Nós cantamos o próximo hino. Nada nos separa do grande amor de Deus, revelado em Jesus Cristo, o Senhor, Rei da terra e céus. Nem perigo, nem espada, fome ou perseguição, os problemas deste mundo jamais nos destruirão. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa vitória teremos lá nos céus. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa vitória teremos lá nos céus. Nada nos separa do grande amor de Deus, revelado em Jesus Cristo, o Senhor, Rei da terra e céus. Nem perigo, nem espada, fome ou perseguição, os problemas deste mundo jamais nos destruirão. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa vitória teremos lá nos céus. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa vitória teremos lá nos céus. Nós falamos com nosso Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te confessamos que muitas vezes pecamos contra Ti. Quando estamos com medo, tentamos achar algo que nós possamos fazer por nós mesmos e nos arrependemos disso, Senhor. Te pedimos que fortaleça a nossa fé para que nós não nos deixemos levar pelas falsas doutrinas e pelas superstições. Faz com que nós confiemos somente em Ti. Tira de nós o medo
a aflição, para que nós possamos confiar plenamente na Tua palavra e seguirmos os Teus caminhos. Senhor Deus, no mundo muitas pessoas estão passando por dificuldades. Nós também estamos passando por dificuldades no nosso meio. Tu sabes, Senhor, o que cada um de nós necessita. Mas te pedimos que esteja ao nosso lado, para que nós, enquanto andamos pelo vale da sombra da morte, sintamos a Tua presença. Dê-nos a mão para caminharmos com segurança em meio a tantos perigos. Te pedimos, Senhor, que fortaleça a nossa fé cada dia mais, para que nós possamos viver a nossa vida compartilhando do amor que Jesus Cristo teve por cada um de nós na cruz. Que a ressurreição de Jesus Cristo seja o nosso foco, que nós olhemos com esperança para a ressurreição de todos os mortos. Compadece-te de nós, envia-nos o Teu Santo Espírito e esteja ao nosso lado em todos os dias de nossa vida. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Que o nosso bondoso Deus os acompanhe durante mais essa semana. Fiquem todos com a paz de Cristo. Amém. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é Teu, Senhor. Todo tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é Teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons